Olá, crianças! Hoje, a nossa aulinha de português, nós vamos trabalhar com o nosso livro, tá? Do terceiro ano de língua portuguesa, começando aqui pela página 15. Vai colocando na página enquanto eu vou falando para você o processo de hoje, tá? Nós vamos relembrar um pouquinho o que é sílaba. Por quê? Porque nós já aprendemos antes do recesso aquela classificação das palavras de acordo com a quantidade de sílabas, né? Palavra com uma sílaba, monossílaba. Palavra com duas sílabas, dissílaba. Palavra com três sílabas, trissílabas. 4 ou mais sílabas chamam-se polissílabas. Então, algumas crianças ainda não fixaram, isso é normal, a gente precisa trabalhar mais para fixar. Então, nós vamos fixar, além de sílaba, essa classificação pelo número de sílabas. Porque a partir de então, a gente vai conhecer uma coisa chamada sílaba tônica e umas regrinhas de acentuação que partem da sílaba tônica de uma palavra. Aproveitem bastante, então, essa aula de hoje para tirar qualquer dúvida. Página 15, sílabas. Aí nós temos duas telinhas, tá? De um jogo virtual. Esse jogo é um jogo que está disponível lá no site do Smart Kids, tá? Quem quiser ir lá jogar, fica à vontade. E é um jogo de sílabas. Temos aí a primeira jogada e o exemplo de uma segunda jogada. Respondendo, letra A. Qual é o nome do jogo? Dá uma olhadinha, já falei, mas dá uma olhadinha bem de perto aí na tela, tá? Que você vai descobrir o nome do jogo. Ainda na letra A, por que ele tem esse nome? Bem, porque é um jogo feito em cima de sílabas, né? Vamos prestar atenção aqui, ó, na primeira jogada. Aqui nós temos uma sílaba em destaque, que é o B com O. Que sílaba é essa? O bo, né? E temos um monte de figuras: binóculo, berinjela, bolha, banana, bússola. Como a pessoa marcou em bolha e acertou, por isso que está aqui o nome bolha escrito, eu entendo que o jogo é para você descobrir que figura representa a palavra que começa com aquela sílaba, né? Bolha começa com bo. Já binóculo não, berinjela é com B, bússola é bu, banana é com ba, inicia com ba, né? Para confirmar isso, é só a gente olhar aqui a segunda jogada. Ainda temos a mesma sílaba, o bo. Só que agora as opções de respostas são outras. A pessoa marcou a figura da bússola, mas errou, por isso tem esse xizinho vermelho, tá? Então, é assim o jogo, é assim que funciona. De acordo com essa explicação, a gente vai responder lá a letra B. Letra B, comparem as duas jogadas. O que é parecido e o que é diferente? Bem, o que é parecida é a sílaba, tá? Usada nas duas jogadas, é a mesma sílaba, a sílaba bo. E o que é diferente? As opções, as ilustrações, tá? Que são as opções de resposta. Vamos ler lá embaixo. As palavras podem ser divididas em sílabas. Você já sabe disso, né? A sílaba é um grupo de sons da fala, pronunciados num só impulso, ou seja, de uma vez só. Cada vez que eu abro a boca para falar, cada vez que eu faço um som, eu faço uma sílaba, tá bom? Então, lembrando disso, vamos fazer a página 16. Número 2. Escreva o nome das figuras mostradas nas telas do jogo. Coloque cada sílaba em um quadrinho. Não é cada letra, tá? É cada sílaba, ou seja, cada pedacinho da palavra que forma um som.
Não precisa se preocupar aí com a quantidade, né? Porque os quadradinhos das respostas já estão na quantidade de sílabas exata de cada palavra, tá? Não vai sobrar e nem vai faltar. É só vocês distribuírem direitinho, tá? As sílabas em cada quadradinho. Por exemplo, aqui nós temos a figura de uma bolha. Então, ela representa a palavra bolha. Eu vou dividir essa palavra em 2 sílabas, porque eu tenho 2 sons. Bolha. Bo no primeiro quadradinho, lha no segundo quadradinho, tá bom? Pensem com a cabecinha de vocês, façam o máximo sozinhos. Depois que vocês terminarem, aí você pode tirar uma foto, pedir ajuda para a tia Cíntia ou para algum responsável para saber se você fez certo ou errado. Mas primeiro, tentem fazer sozinhos, tá bom? Embaixo, banana. Você vai dividir aí, banana. Bandeira, bandeira. Presta atenção ao som, ó. Ban, ban. Eu preciso de 3 letras para fazer o ban, lembra? Depois vem o dei, dei e por último o ra, tá certo? Tô fazendo o som aqui para te ajudar. Embaixo nós temos a palavra binóculo, binóculo, tá? Para separar. Aqui, boca, berço. Isso aqui é uma bússola, bússola, tá bom? Aqui, biquíni, biquíni, com i no final. Por último aqui, berinjela, berinjela. Esse G é com J, tá, gente? Porque realmente algumas palavras a gente só sabe que letra usar conforme a gente vai usando na leitura e na escrita, tá? Eu sei que tanto o J como o G poderiam fazer esse som, mas de acordo com a ortografia que a gente aprende estudando, lendo e escrevendo, né? Eu informo a vocês que essa palavra é escrita com J, berinjela. Letra A. Em que palavras todas as sílabas são formadas por apenas uma consoante seguida de uma vogal? Aqui na letra A eu vou escrever as palavras em que as sílabas delas só tenham consoante e vogal. Ou seja, sílabas simples, aquelas primeiras sílabas que a gente aprendeu nas babebi babu, cacocu, dada de dodu, formada de forma simples, só com uma consoante e uma vogal, tá bom? Vamos ver que palavras são essas. Será que bolha? Não. Por quê? Porque bolha eu tenho o bo, que é B com O, é sílaba simples, mas eu tenho o lhá. E o lhá é uma sílaba formada por 3 letras e não 2, como está pedindo lá na letra A. E essas 3 letras são quais? L-H-A. Lhá. Banana. Banana é uma palavra que pode ir para a minha lista lá da letra A, porque todas as sílabas dela são compostas apenas de uma consoante e uma vogal. Ba, na, na. Vamos ver se eu posso escrever bandeira. Não posso, porque ban já tem 3 letras. Dei também tem 3 letras nessa sílaba. E ra tem 2, mas aí no caso eu preciso de uma palavra em que todas as sílabas sejam simples. Então ela não vai, por enquanto só banana. Vamos ver aqui embaixo. Binóculo. Binóculo. Sim, essa palavra aqui tem todas as sílabas simples. Então, eu posso colocar binóculo também na minha lista da letra A. Boca.
Também posso colocar essa palavra lá na lista da letra A. Berço. Não posso, porque ber é formado por 3 letras. B-E-R. Ber. Tá bom? Bússola. Bússola. Também não posso. Por quê? Lembra que o SS, né? Quando a gente precisa fazer o som do S no meio da palavra entre 2 vogais, eu preciso dobrar a quantidade do S, eu preciso de 2 S's. Então, aqui acontece isso. Para depois do bu eu poder fazer so, eu preciso de 2 S's, porque o U não é uma vogal. Para eu fazer so, eu não preciso do O, que é uma vogal. Se eu usar um S só, vai ficar com som de Z. Então, eu preciso de 2 S's. Quando eu vou separar as sílabas do SS, assim como do RR, tem aquela regrinha que a tia também já falou com vocês, que eu não posso deixar as 2 letras na mesma sílaba. Eu coloco uma lá com a anterior e a outra permanece na sílaba sozinha. Ou seja, bus, so, lá. Um S aqui do SS do so vai ficar junto com bu. Então, vai ficar bus. Isso torna essa sílaba uma sílaba de 3 letras. Depois vem o so, S-O, e depois o lá, bússola. E embaixo nós temos a palavra biquíni. Biquíni. Também não pode ir para minha lista. Por quê? O que, ele é formado pelo QUI. São 3 letras. QUI, tá? Ao contrário do RR e do SS, o QU, assim como GU, LH, NH, CH, eles são inseparáveis. A gente não pode separar eles na separação de sílabas, tá bom? Apenas RR e SS a gente separa na separação de sílabas. Mas os dígrafos, todos esses que eu tô falando são dígrafos, tá? QU, GU, LH, NH e CH, eles permanecem unidos, eles são inseparáveis, tá? Eles permanecem unidos até mesmo quando a gente separa as sílabas. Então, não posso usar essa opção. E aqui eu tenho berinjela. Esse rim aqui, ó, é com 3 letras, então também não vai para minha lista. Quais as palavras da minha lista? Na letra A, banana, binóculo e boca. Agora na letra B, em que palavra há uma sílaba com 2 consoantes juntas, tem que ter 2 consoantes juntas, seguidas de uma vogal? Ah, já sei uma delas. Uma delas é a bolha, porque tem o lhá, L-H-A. Bolha. Deixa eu ver aqui, banana não. Ban. Ban tem 2 consoantes e uma vogal, mas não estão seguidas. A letra B está pedindo que as 2 consoantes fiquem juntas e depois seguidas de uma vogal. Não é o caso da bandeira, então não serve. Binóculo também não, boca também não. Ber, acontece a mesma coisa. Eu tenho 2 consoantes, mas elas estão ao lado da vogal, né? A vogal está entre elas não estão juntas, então não posso usar. Eu tenho que prestar bastante atenção ao que a questão está me pedindo, para eu não errar. Se está me pedindo 2 consoantes juntas e depois uma vogal, eu tenho que prestar atenção nessa regra. Agora, bússola. O so deveria ser SSO. Aí seriam 2 consoantes juntas com uma vogal. Mas, por causa da regra, esse SS tem que se separar na hora da separação de sílabas. Então, também não posso colocar a palavra bússola. Biquíni. Ah, biquíni. Tem o QU.
Mas aí tá me pedindo para eu colocar 2 consoantes e uma vogal. Embora o U esteja fazendo um papel de consoante, ele é uma vogal, né? Mesmo que ele não esteja fazendo som. Também não vou usar ele. Berinjela também não dá. Então, é só a palavra bolha na letra B. Letra C. Em que palavras há uma sílaba com uma consoante e 2 vogais? Tem que vir primeiro uma consoante e depois 2 vogais. Vamos ver. Bolha não, banana não, bandeira. Bandeira, porque tem o DEI. DEI, vem a letra D, depois o EI, uma consoante e 2 vogais. Então, posso botar aí bandeira. Binóculo não, boca não, berço não, bússola não, biquíni. Biquíni, porque vem uma consoante, o Q, e depois 2 vogais, o U e o I. Então, bandeira e biquíni são as respostas da minha letra C. Letra D. Em que palavras as sílabas formadas por uma consoante seguida de uma vogal e de outra consoante? Já achei palavras assim, a própria bandeira, porque o ban é B-A-N, né? Então, são consoante, vogal, consoante, como tá pedindo aqui. Depois, berço, porque tem a sílaba ber, que é B-E-R, consoante, vogal, consoante. Bússola não, biquíni não. Berinjela, porque tem o rim, R-I-N, consoante, vogal, consoante. Então, aí na minha letra D, as respostas são bandeira, berço e berinjela. Letra E. O que é possível perceber quanto à presença das vogais nas sílabas? Toda sílaba precisa ter ao menos uma vogal, tá? Escreve na letra E e grava na sua cabecinha. Lendo aqui embaixo, ó, na língua portuguesa existem vogais em todas as sílabas. Foi o que você acabou de responder, né? Só que com outras palavras. Página 17. Classificação quanto ao número de sílabas. Número 1. Leia o título de algumas brincadeiras cantadas. Boi da cara preta, borboletinha amarelinha, caranguejo, cipozim, da abóbora faz melão, farinhada, flor de maracujá, lagarta pintada, pato, pato, ganso, peneira, rosa juvenil e trem maluco. Letra A. Você conhece alguma dessas brincadeiras? Eu conheço algumas, não todas. O que se canta nela? Parlendas, lembra que a gente já estudou isso? Né? Algumas cantigas, né? Ou parlendas que são usadas nas brincadeiras. Então, são musiquinhas usadas nas brincadeiras. Letra B. Separe oralmente as sílabas das palavras que formam cada título. Depois, complete o quadro. Aqui, a gente vai separar cada palavra que faz parte de cada título da música e, de acordo com o que a gente separar oralmente, né, falando aqui a quantidade de sílabas, a gente vai saber onde ela vai se encaixar e vai escrever o nome dessa palavra no local certo da tabela. Por exemplo, boi da cara preta. Boi. Boi tem uma sílaba só, porque a gente não fala, eu vi um boi. Não, eu falo boi. Então, o i, ele não é uma outra sílaba. Ele está complementando essa sílaba anterior, tá?
é o que a gente chama de semivogal. Ele não tem um som forte, tem um som bem fraquinho que vem no final da sílaba, tá bom? Então, boi tem uma sílaba. Aonde eu vou escrever essa palavra? Lá na coluna, tá? De uma sílaba só. Então, vou escrever aqui, primeira linha, boi. Aí vem o dá. Dá também vou escrever aqui, porque só tem uma sílaba. Cara, ó, cara, 2 sílabas. Eu vou escrever aqui na coluna de 2 sílabas. Preta, também tem 2 sílabas, eu vou escrever aqui, tá? Na coluna de 2 sílabas. Agora, borboletinha, 5 sílabas, ou seja, 4 ou mais. Vai se encaixar nesse grupo aqui, eu vou escrever borboletinha. Caranguejo, 4 também, vai ficar nessa coluna. Cipozim, 3 sílabas, eu vou escrever essa palavra aqui na coluna de 3 sílabas. Entenderam? Vocês vão fazer isso com todas as palavras, tá? Das brincadeiras cantadas aqui em cima, colocando elas na posição correta aqui da tabela. E relembrando, as palavras podem ser classificadas como monossílabas, as palavras com uma sílaba. Então, você vai olhar lá depois em todas as palavras que você colocou na primeira coluna, ou seja, que tem apenas uma sílaba, você vai saber que todas elas são monossílabas. Dissílabas, palavras com 2 sílabas. Todas as palavras que você copiou aqui na coluna referente a 2 sílabas, você já sabe que são palavras dissílabas. Trissílabas, palavras com 3 sílabas. Todas as palavras que você copiou na coluna das 3 sílabas são trissílabas. Polissílabas, palavras com 4 ou mais sílabas, são essas palavras que você copiou aqui na última coluna, tá certo? Página 18. Número 2. Aprecie o poema visual e depois circule as palavras conforme a legenda. Verde, as palavras monossílaba. De azul, você vai circular as palavras de sílaba. De vermelho, você vai circular as palavras trissílaba. E de laranja, as palavras polissílaba. Uma coisa que a gente presta muita atenção nas avaliações é quanto a esses comandos, tá? Às vezes a gente pede para circular, a criança marca o X, pede para marcar o X, a criança sublinha. Preste atenção no que está sendo pedido, circule, tá bom? E aí nós temos um poema visual, nós podemos ler assim, ó, na tarde fria de julho, que é o primeiro cheirinho aqui que tá subindo, né? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Eu me pergunto em prosa, existe coisa mais gostosa? Ah, que legal, né, gente? É um poema visual, ele é escrito no formato de uma xícara de café, né? Muito legal. Esse poema foi escrito pelo Fábio Sexugi, tá? Revista de Literatura e Arte. A parte disso, nós vamos ver aqui a palavra xícara, né? O poema aqui do lado foi escrito, né? No formato de uma xícara. E a partir dessa palavra nós vamos aprender o que é sílaba tônica. Como a xícara vai nos ajudar a compreender o que é sílaba tônica. Vamos lá. Observe este verbete do dicionário.
Amarelinha. Olha como é escrito e como é separado, tá? As sílabas, separada as sílabas de amarelinha, ó. Amarelinha. Estão vendo aqui em cima? Depois vem a explicação do dicionário. Brincadeira de pular num só pé, avançando sobre várias casas desenhadas no chão, depois de jogar uma pedrinha sem pisar na casa em que ela cai. Beleza, letra A. O que significam os pontos colocados na palavra amarelinha? Significa que estão separando as sílabas, tá bom, gente? É assim que aparece a separação de sílabas no dicionário, muitas vezes. Letra B. Qual é a classificação dessa palavra quanto ao número de sílabas? Bem, amarelinha. Amarelinha é uma palavra que tem 5 sílabas, então a classificação dela quanto ao número de sílabas é polissílaba, tá? Como a gente viu ali na página anterior. Letra C. Qual sílaba foi sublinhada? Você sabe por quê? Olha lá, gente. Olha de pertinho. Na palavra amarelinha, além dos pontos separando as sílabas, nós temos o li sublinhado. Por que será? É aqui que a gente vai compreender melhor. Bem, explica aí, responde aí, que a sílaba sublinhada foi a sílaba li. E você sabe por quê? Você sabe por que essa sílaba foi sublinhada? Porque é a sílaba mais forte. Quando a gente fala essa palavra, aonde a gente bota a maior força? Nessa sílaba, ó. Amarelinha pode não ser uma força, né? Tremenda, mas mesmo sem perceber, a sua voz faz uma força maior quando chega nessa sílaba. Amarelinha. Todas as palavras têm uma sílaba mais forte, tá? E o nome dessa sílaba mais forte é sílaba tônica. Repete aí comigo. Sílaba tônica. É a sílaba mais forte de uma palavra, tá? Verbete é o conjunto de significados, exemplos e outras informações que explicam uma palavra em um dicionário, enciclopédia ou glossário, né? A palavra que está sendo explicada é a entrada do verbete. Muitas vezes nós chamamos, tá, a palavra que está sendo explicada também de verbete. Mas, oficialmente, verbete é a explicação sobre a palavra. A palavra é a entrada do verbete, como está explicando aqui, tá bom? Seguindo para a página 19, tá? É a última página de hoje. Vamos ler em voz alta estas palavras do verbete. Amarelinha, brincadeira, pular, casas, pedrinha, pisar. Letra A. Você percebeu que há sempre uma sílaba pronunciada com mais força nas palavras? Amarelinha, brincadeira, pular, casas, pedrinha, pisar. Letra B. Separe as sílabas dessas palavras, depois circule as sílabas que você pronunciou com mais intensidade, tá? É só até aí. Lá embaixo, a classificação quanto à posição da sílaba tônica, nós vamos estudar na próxima aulinha, tá bom? Vamos ler aqui esse recadinho? Em uma palavra, a sílaba pronunciada com mais intensidade é chamada de sílaba tônica, tá bom? Procurem. Se vocês ficarem na dúvida, podem procurar no Google ou perguntar a Tia Cíntia para ter certeza de quais são as sílabas tônicas dessas palavras aqui embaixo. Mas, a princípio, antes
de você pesquisar e ter certeza, faça com a sua compreensão. O que você acha que você fala com mais força dentro dessas palavras? Qual é a sílaba, qual é o som que você fala com mais força dentro dessas palavras? Quando você for separar as sílabas aqui, tá? De cada palavra, você vai circular essa sílaba mais forte, tá bom? Um beijão para vocês.